Bom, e os jogadores que disputam as séries A e B do Campeonato Brasileiro estão desconfiados da CBF. Essa desconfiança seria porque, após as primeiras rodadas terem havido aí vários casos de testes positivos de Covid-19, que fez com que vários jogadores desfalcassem os seus respectivos clubes, partidas fossem adiadas, como aquele Goiás e São Paulo na primeira rodada, e simplesmente depois não surgiu mais absolutamente nenhum caso de contaminação. Através do seu sindicato, representado aí pela figura do Rinaldo Martorelli, que deu uma entrevista lá para o Globoesporte.com, ele manifestou uma desconfiança bastante grande com relação à CBF, inclusive ameaçando parar o Campeonato Brasileiro. Eu vou ler exatamente o que ele falou aqui, tá? Presidente do Sindicato dos Atletas, ou seja, o cara que representa os jogadores de futebol através do sindicato. Abre aspas. É muito estranho que, de repente, depois de tudo que a gente viu, de mais de 60 atletas de comissão técnica contaminados, e esses atletas que continuaram tendo contato não contaminaram mais ninguém, é muito estranho. Talvez a CBF esteja conseguindo a imunização que o mundo inteiro precisa. Ironizou aqui. E aí ele continua. A gente espera ficar só da estranheza da situação, que a gente não receba lá na frente, e eu sei que é possível a notícia de que a CBF deu a ordem para que os clubes não divulgassem mais os casos de contaminação. Olha a situação. E aí a CBF respondeu através do seu médico principal, o Pagura. Eu vou ler aqui também o que ele escreveu, que é também muito emputecido da vida com esse comentário aqui do presidente da Associação do Sindicato dos Atletas. Ele responde aqui, abre aspas para ele. Acima de tudo é uma ofensa descabida à classe médica, cuja missão fundamental é salvar vidas e que investiu centenas de horas de pesquisa e trabalho na elaboração de um protocolo extremamente rígido de controle da Covid-19 e cujo resultado é sim a redução drástica dos casos de exames positivos no futebol. Bom, sem querer tomar partido dessa situação, eu espero que o Pagura médico da CBF esteja correto e eu espero que de fato a gente não descubra que houve falcatrua lá na frente. Porque esse tipo de coisa, né, quando envolve muitos times, muitas pessoas, se tem coisa errada, uma hora ou outra acaba vindo à tona. Mas de fato, embora eu acho que o presidente aí do Sindicato dos Atletas tenha sido no mínimo responsável de falar algo, ele não chegou a acusar, mas ele sondou algo que é preocupante, preocupa, mas é que eu não sei se ele deveria ter falado isso em público sem ter provas necessárias. Não sei se eticamente é o melhor passo, ainda que ele desconfie. Agora, já que ele levantou essa bola da desconfiança, de fato, quando a gente acompanha como essa doença se prolifera, é de fato preocupante, porque a gente viu vários jogadores contaminados e muitas vezes jogadores que a gente ficou sabendo depois que foram para campo, porque até o momento que eles fizeram o teste e o resultado saiu, eles acabaram interagindo ou mesmo treinando com seus companheiros ou mesmo atuando em partidas e eles podem ter contaminado até inclusive jogadores rivais. Isso aconteceu aqui no futebol brasileiro. E numa situação dessa de total descontrole, que depois dessa levada de vários jogadores sendo diagnosticados positivos com Covid, o protocolo não mudou em absolutamente nada. Fizeram uns ajustes aqui ou outros, mas nada suficiente para simplesmente desaparecer os casos positivos. Nada suficiente para desaparecer. Poderia diminuir, o protocolo é feito para isso, para que você diminua. Agora, se tudo estiver sendo feito debaixo dos panos e a gente descubra isso da pior maneira possível, com inclusive a anuência dos clubes, o que eu acho particularmente improvável. Porque pensa o seguinte, se você começa a acreditar nesse conluio todo, envolve não só a classe médica da CBF, cujo você pode falar o que quiser da CBF, mas eles têm médicos sérios por lá. O Dr. Jorge Pagura é um médico sério. Assim como todos os clubes também têm médicos sérios. Esses médicos de cada clube iriam permitir que os seus jogadores atuassem sem que ninguém soubesse que eles estão infectados? Acho muito pouco provável. É uma acusação, melhor,
uma insinuação por parte do Sindicato dos Atletas grave, que eu acho que poderia ficar no campo da investigação e eles só dizerem isso quando eles tiverem certeza. E aí não é querer passar pano para a CBF, é simplesmente analisar os fatos. Não dá pra gente olhar para a coisa como teoria da conspiração. É estranho que de uma hora para outra os jogadores pararam de testar positivo? De fato é, mas que investiguemos então o que tem acontecido, que elogiemos o protocolo se isso tem dado certo, entendamos o que tem acontecido. Então assim, é uma situação complicada, mas que mostra a insegurança de todos e principalmente dos atletas, através do seu sindicato que os representa, com relação à continuidade do Campeonato Brasileiro, num momento que, diferentemente de todos os países europeus que voltaram às atividades futebolísticas, só fizeram isso quando a curva começou a cair drasticamente, diferente do Brasil, que fez com a curva em ascensão e agora ela não está nem em ascensão nem em decrescente. Como diz o Átila Yamarino, nós estamos andando de lado, ou seja, essa categoria aí de 1.000, 1.200, 1.300, 1.100, 900, a gente fica sempre nisso, de 900 a 1.200, 1.300 mortos todo santo dia, já tem meses que a gente está nessa. Se continuar nessa, daqui 2, 3 meses chegaremos a 200 mil mortos no Brasil. E é nesse contexto que o futebol voltou e tá como se tivesse tudo bem. Inclusive a sociedade voltou e tá como para muita gente como se tivesse tudo bem, como se o vírus fosse apenas uma memória do passado, sendo que existe aí mais de 1.000 pessoas em média por dia morrendo absolutamente todos os dias. É muito preocupante e essas coisas certamente iriam acontecer. Eu só espero que os jogadores estejam protegidos, como garante o médico da CBF, e que isso não seja mera preocupação do presidente do Sindicato dos Atletas, que se mostre infundada num futuro próximo, porque se acontecer de algum jogador contrair essa doença, acabar tendo problema grave ou levando para sua família, acabar perdendo o ente querido por conta de descuido do clube, da CBF ou até mesmo de um conluio, aí a casa pode cair para muita gente. A gente torce para que isso de fato não aconteça. Quero saber o que você acha disso. Você também achou irresponsável a afirmação do presidente do Sindicato dos Atletas? Você acha que a CBF pode ter um conluio com os clubes? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não conhecia. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.